Portanto, aquela primeira barra azul é porque não se vê muito bem. Silva, a primeira barra do lado esquerdo é Francisco Sá Carneiro. Cerca de 4, não chegava a 4 mil páginas. Pinto Balsemão, governo Pinto Balsemão. Depois é Mário Soares, a barra verde. E o primeiro governo de Cavaco Silva. E o primeiro governo de Cavaco Silva. Todos eles estão numa média de 4 mil páginas por ano. A partir daí, e aliás, isto tem a ver com... por governo, não é por ano. Desculpem, número de páginas anuais. É a média anual. É por ano. É sempre a média anual. Mas é a média anual para cada um daqueles 4 mil páginas por ano. Isso tem a ver com a sua pergunta de há bocadinho. É o tal disparar da dimensão. É o segundo mandato. Corresponde ao disparar também da complexidade. Sim. E aí há realmente aquele aumento do segundo governo de Cavaco Silva, do terceiro governo, de António Guterres, Durão Barroso, Santana Lopes. No primeiro governo está a par de Cavaco Silva. Mais o vermelho do meio, Grená, de quem é? É o segundo governo de António Guterres. Depois a seguir é Durão Barroso, é Coluna Verde. Depois Santana Lopes. Santana não chegou a ter tempo. Não, desceu um bocadinho. Santana Lopes desceu um bocadinho. Depois voltou a subir com José Sócrates. E que depois baixou também um bocadinho. E agora Passos Coelho. Mas mesmo assim estamos em níveis muito altos. Agora estamos com quantos milhares de páginas? Cerca de quase 7 mil, média anual. Portanto, isto é importante as pessoas saberem. Exatamente. Se calhar os nossos governantes até nem sabem. Não sabem. Eu acho que não também. Não ficavam impressionados. Dava uma reportagem. Dava uma reportagem. Passamos de 4 mil páginas ano do Diário da República para 7 mil páginas. Há uma boa notícia, é que o Diário da República agora é eletrónico. Portanto, escusam de deitar abaixo tantas árvores para produzir o Diário da República. A má notícia é que todos os cidadãos, as comunidades e as empresas deste país veem-se aflitíssimos para conseguirem entender o que está a acontecer. Mas, professor Valadares Tavares, explique-nos como é que houve este aumento. O que é que este aumento reflete na prática? Reflete confusão de pensamento. Eu acho que devemos ser objetivos no que dizemos. Se virmos o que está a acontecer nas várias áreas legislativas, não há propriamente um pensamento legislativo estruturado que seja traduzido num diploma e depois executado. Há uma amálgama de alterações. E é por isso que, como há essa amálgama, ou uma sopa, se quiser, de alterações, cada diploma altera não sei quantos, para o mesmo governo. Por exemplo, o emprego público já foi corrigido por este governo várias vezes. O Estatuto da Aposentação já teve 40 alterações. Ou seja, em vez de termos uma visão que em princípio deve ser preparada na oposição por governo sombra, portanto, quando uma força política está na oposição, deve ter um governo sombra e um trabalho muito aprofundado daquilo que pensa fazer. Se ganhar as eleições, deve legislar. E é por isso que, teoricamente, no ciclo da legislatura de 4 anos, o primeiro ano deve ser o ano de muita produção legislativa. Ora, se passarmos agora ao segundo gráfico... Sim, que era o gráfico que estava a aparecer. Exatamente, a evolução vemos exatamente o contrário. Sim. Vamos pôr este gráfico no ar. Esta linha. Já é esse. Então, aqueles mínimos o que são os anos do início da legislatura. Portanto, as equipas das forças políticas que ganham as eleições e que estavam na oposição, quando chegam ao poder, em vez de terem esse pensamento estruturado, essa visão estratégica e esse delinear estável legislativo, pelo contrário, no primeiro ano estão a estudar os dossiês. E depois os outros anos da legislatura, que deviam ser anos de execução e de avaliação, é que são anos de produção legislativa. E muito curiosamente, o último ano, geralmente, é o ano em que há, digamos, a intensidade máxima, a aceleração máxima. E depois muda o governo e volta tudo à estaca zero. Isso é cíclico. Está a ver? Mas olha que são diferenças muito sensíveis. Quer dizer, aqueles mínimos são sempre o início de cada legislatura. Portanto, valia muito a pena tentar explicar aos nossos políticos que é preferível fazer um trabalho de casa e no ano antes da legislatura fazem o estudo que depois vão fazer quando vão para o governo. Mas, professor Valadares Tavares e Dr. Medina Carreira, se nós olharmos para isto do ponto de vista de uma grelha de análise política, concluímos que os partidos que se alternam não estão preparados ao nível do trabalho de casa para chegar ao poder, ponto número 1, e por outro lado, este gráfico também reflete o facto de algumas legislaturas terem sido interrompidas subitamente. O caso da demissão de António Guterres, o caso da saída de Durão Barroso,
Exatamente. Os 7 meses em que durou o governo de Santana Lopes e, portanto, ninguém está com o trabalho feito porque são todos apanhados desprevenidos, e não é? a Judite sabe bem qual é a justificação sempre que é dada. É que, afinal de contas, os problemas eram diferentes daqueles que nós sabíamos. Exato. Bom, mas então é um déficit de trabalho de casa. Quer dizer, se o aluno chega à escola e diz que não sabe fazer o exame porque não estava preparado, o problema devia estar, não é? Portanto, há aqui um déficit que, aliás, o Dr. Medina Carreira, há tempos, numa destas emissões, discutia muito isso. A necessidade de haver governos sombra estruturados e com trabalho aprofundado. E nós não temos essa previsão. E sombra e anunciados previamente. Porque vale mais a pena conhecer o elenco governativo previamente do que os programas eleitorais. Mas os partidos, principalmente os que se alternam no chamado arco da governação, têm grupos de estudo, têm sempre grupos de estudo. Isso já passou. Mas, pelos vistos, agora, tem sempre, mas há 10, 15 anos Passos Coelho, Manuela Ferreira Leite tinha um grupo de estudos. Sim, mas Passos Coelho também tinha, o Dr. Medina Carreira até chegou a dar algumas opiniões. Isso estava institucionalizado nos primeiros governos. Isso tem havido um processo de decadência. Esta questão dos diplomas legislativos, aquilo de que me recordo e que me permite dizer alguma coisa, é que isso depende muito de cada Ministério. Nem é o Ministro que controla, nem nada. É a Direção-Geral, arranja lá depois manda-se para o Conselho de Ministros, vai e aprova-se, ninguém sabe bem porquê. Cada Ministro só está preocupado com o diploma que respeita à sua área, porque um cientista depende muito de impulsos. Não há uma lógica global. E há uma tradição legislativa de muita complexidade. São complicadas. As duas coisas. E, portanto, torna-se um Estado opaco, que é muito difícil compreender como é que funciona. Eu várias vezes tenho tido contactos com investidores estrangeiros que me pedem ajuda até para entenderem como é que o país funciona. É muito difícil e muitas vezes eles desistem. Eu estou convencido que, por exemplo, em relação à atração do investimento estrangeiro, isto é um tema aqui interessante, era muito melhor termos um sistema simples, transparente e que as pessoas entendessem como funcionava, com respeito aos licenciamentos, às licenças, aos impostos, etc., do que estar a baixar ou a subir um ponto no IRC. Porque as pessoas assustam-se com esta nossa complexidade. Eu lembro-me de um deles, uma vez, era um americano, no fim me disse, olha, Luís, muito obrigado, eu não vou investir, mas eu sugeria que vocês escrevessem um livro, um guia. Como é que um estrangeiro pode funcionar aqui neste país, em termos de atividades empresariais, geração de valor, criação de riqueza. Ele desistiu por causa disso, exatamente? É porque é muito difícil. E depois há muita incerteza. Nunca se sabe bem se é assim, se é de outra forma, e se no próximo mês vai mudar. Eu tenho um amigo que fez um investimento grande, por exemplo, neste momento, no Luxemburgo. Eu perguntei qual tinha sido o motivo, se eram impostos mais reduzidos, etc. Ele disse, não, é fundamentalmente porque eu tenho um contrato com o Estado de Luxemburgo que durante 20 anos não vai alterar as minhas condições de funcionamento. Pois, deixe-me dizer-lhe uma coisa que se vai aqui repetir daqui a uma semana. Há um instrumento no âmbito dos impostos que é, digamos, uma informação vinculativa. Eu quero saber qual é a solução para uma determinada situação e a administração fornece. Vinculativa. Mas a partir do fim de um ano pode alterar. Exatamente. Dizer, não interessa coisa nenhuma, como está bem ver. E esse meu amigo teve um contrato com 20 anos. Exato, isso. Aqui é o contrário. Garantem por um ano, mas não mais. Bom, em mais de um ano ninguém tem interesse nenhum. E paga-se, e aquilo é caro. Talvez seja essa a razão pela qual nós não estamos, de facto, a conseguir atrair investimento estrangeiro. Não, são várias, mas porque é muito importante. Não se percebe bem porquê. Porque temos tudo bom, não é? É um país seguro, um ótimo clima, boa comida. Mas tem um Estado pesado. Pois, mas alguma coisa realmente não, mas aqui já se falou N vezes do problema da simplificação. Com a doutora Zita Seabra, que está sempre embrenhada nesse tipo de problemas lá por causa dos negócios dela. Mas deixe-me dar-lhe uma explicação anedótica, que aliás já dei aqui. Porquê que é tudo complicado? Tendencialmente o ministro nunca aceita uma coisa simples. Não. Eu já me ouvi explicar isso aqui. Isto tem ar de anedota, mas é assim. O ministro está sossegado no gabinete e vem o diretor-geral. Você foi diretor-geral, se calhar já aconteceu consigo. Você leva uma coisa simplicíssima. E o ministro acha que, digamos, face à sua capacidade intelectual, isto não joga bem. E por conseguinte diz que não. Tudo o que é simples é reprovar. Se um sujeito, um diretor-geral, vai lá com uma coisa complicadíssima... Na fase atual passa para um assessor, certamente muito jovem, alguns são ex-alunos meus de há poucos anos, e que fará uma solução muito complicada porque isso permite exibir a sua profundidade de tratamento do assunto. Mas isto é tendencialmente assim. Isto é assim. Não há nada simples na nossa administração pública.
Nada, rigorosamente nada. E também há interesse em ter coisas complicadas, porque isso concede um espaço de manobra decisória muito maior. Se for uma coisa complicada, o diretor-geral, o chefe de repartição, que seja quem seja, tem muito mais possibilidades de dizer que não, pedir esclarecimentos, quer dizer, andar a atrapalhar a vida dos outros. Sabe, eu sou professor de Engenharia de Sistemas e a questão da complexidade está muito estudada. Tivemos um prémio Nobel, o professor Herbert Simon, que se dedicou fundamentalmente a isso. A questão da complexidade é muito cara. Eu, quando dava aulas, dizia assim, pode, se vocês quiserem soluções complexas, adotem soluções complexas. Mas depois fazia assim a mão, vejam se têm dinheiro na carteira. Porque é muito caro ser complexo. E talvez pudéssemos agora ver o gráfico seguinte. Que é o gráfico 4. Que é a questão da evolução das compras públicas, mais uma vez, e que é um dos assuntos que nos preocupa, e em que se está a ver, a barra azul é aquilo que o Estado gasta nas aquisições de bens, de serviços, despesas correntes. Temos aqui as limpezas, as seguranças, as contabilidades, as informáticas, os materiais, enfim, tudo isso, entre 2000 e 2011. E, portanto, o aumento é muito grande. A população é a mesma. E, portanto, isto é de explicação muito difícil. Quer dizer, eu não consigo explicar ao cidadão que, nestes anos, até teve que reduzir muito o seu consumo, que o Estado, para funcionar, necessita gastar mais. A outra barra, já agora convinha manter, a outra barra de vermelha é o investimento. E esse, como aliás o Dr. Medina Carreira tem explicado em várias emissões, está a diminuir muito. O que também é preocupante. Porque este aqui é investimento quê? Total? Investimento total, formação bruta de capital fixo. O que significa que começamos a ter instalações velhas, hospitais antiquados, equipamentos que começam a necessitar de ser substituídos. Portanto, nós não podemos continuar a reduzir mais esse investimento público. Agora, as aquisições de bens e serviços e as outras despesas correntes aumentaram muito. E, aliás, da última emissão... 14 milhões? Exatamente. Sim, 14 mil milhões. 14 mil milhões. Se fossem 14 milhões era ótimo. Mas, quando esteve aqui há um par de meses... Então, estas é que são as gorduras do Estado. Aqui é que estão as gorduras do Estado. É aqui que estão as gorduras do Estado. Mas há um instrumento até que permitiria controlar que é a contratação eletrónica, mas que tem sido sempre recusado. Qual instrumento? Ouça uma coisa, é muito fácil explicar isto. A maior parte das compras são compras de baixo valor, não são grandes concursos públicos. Não estamos a fazer uma ponte, não estamos a fazer um edifício. Estamos a comprar muitas vezes materiais de informática, serviços de segurança, etc. São baixo valor. Quando são alto valor, fazem-se concursos públicos através da internet, com toda a transparência. A baixo valor, continuamos a usar sistemas de convite que, na maior parte dos casos, são enviados em papel, em subscrito, a uma ou dois possíveis fornecedores. Portanto, tem muito pouca concorrência. Sim. Quando passamos desse sistema para a colocação na net, por exemplo, o caso dos ingleses fazem isso, a Irlanda, o caso da reforma da Irlanda é muito, muito interessante, ajudou muito a resolver o problema do déficit irlandês, quando, em vez de usarmos essa solução que tem muito pouca concorrência, um convite enviado a um ou dois ou três fornecedores, muitas vezes até só a um, e que é sempre o mesmo. Passamos a ter esse convite na net a todas as entidades ou empresas que possam fornecer esse tipo de bem ou serviço. É evidente que todos os dados apontam para que o número de respostas é 3 vezes maior. Os preços reduzem-se brutalmente. Nunca... É porque é a concorrência a funcionar. Exatamente. Agora está a ver. Como a maior parte das compras são... Como é que é? Aqui como é em que Portugal. Em Portugal é exatamente como estou a dizer. 80%, cerca de 80% das compras são de baixo valor, podem ser feitas por ajuste direto. Muitos deles são ajustes diretos, convites tradicionais em papel, só um ou dois, e isso impede que se esteja a reduzir muito. Quando falamos de baixo custo... No caso de bens e serviços, abaixo de 75 mil euros. No caso de obras, abaixo de 150 mil euros. Abaixo de 65 é baixo custo. É, baixo valor. Nós temos, aliás, somos os Estados... Portanto, aí não é obrigatório fazer concurso público. Somos dos Estados da União Europeia com o valor, com o limite do baixo valor, chamemos assim, mais alto. Mas qual seria a atrapalhação do uso desse sistema? Atrapalhação nenhuma. Agora, o que é extraordinário é que foi feita essa proposta de generalização da internet nessa altura Ministro das Finanças, o Dr. Vítor Gaspar, e ele recusou. Aliás, é um despacho que eu tenho por aqui. Recusou essa generalização, achou que era muito bem, que estava muito bem o sistema que estava. Isso é surpreendente. É. Isso não tem aí outras motivações?
Bom, algumas eu serão. não sei, quer dizer, isso motivações. Eu suspeito Detesto que tem falar de algumas. motivações, eu sou um Dr. cientista, Dina Carreira, só que é falo em tão, factos. Mas é olha, sempre tão, posso lhe tão dizer, frontal. Judite, posso lhe dizer que é um despacho Não quer do dizer dia quê? 14 de janeiro de 2013. Está bem, mas está com um nenhum sorriso caso concreto. cúmplice em relação Não suspeito que sim. Em muitos casos destes é evidente que há interesse. Não é? Agora, O sabe, sujeito que isto vende paga levanta uma um comissão a quem problema compra. dramático diariamente aos jovens mais qualificados deste país. Eu tenho o privilégio de ter jovens a trabalhar comigo, que são inovadores, que estão aqui próximo no Tagus Park, e eles dizem muitas vezes é mais fácil vender à NASA nos Estados Unidos do que vender ao Instituto Público do lado da rua. Porque o Instituto Público do lado da rua continua